Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e mais uma vez, uma grande alegria tê-lo conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esqueça de fazê-lo e também de ativar as nossas notificações, sempre tem conteúdo novo. E também de acompanhar as nossas redes sociais, porque lá também tem conteúdo que eu tenho certeza que vai auxiliá-lo aí no seu objetivo e no seu estudo. Hoje nós damos sequência à nossa estrutura da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre progressão textual, um gênero extremamente difícil, extremamente delicado e que pertence apenas à Federal aqui do Paraná. Eu sugiro a você o seguinte: torça bastante, eu não sei se você tem alguma fé, mas que você reze bastante também, para que não caia esse gênero quando você for fazer a sua prova. Porque, de fato, ele tem um nível de complexidade maior do que os outros gêneros e eu, particularmente, se tivesse que fazer a prova, torceria para que esse não caísse. Mas não precisa se desesperar, a gente vai destrinchar tudo que tem a respeito desse gênero para que você consiga fazer uma boa prova. Tem um pouco de medo, tem um pouco de respeito, mas eu tenho certeza de que você vai fazer uma prova muito boa com tudo que a gente vai comentar hoje. Quando eu falo de progressão textual, a Federal sempre trabalhou com a progressão dissertativa. Apresentava-se um texto no qual havia algum conceito, eu trabalhava esse conceito no texto original e cabia a mim, pobre candidato da Federal do Paraná, a dar sequência a essa ideia iniciada, fazendo um contraponto ou acrescentando novos dados. Porém, a Federal resolveu inovar em 2018 e trouxe uma progressão narrativa. E ela inovou mais uma vez, porque além dela colocar o início do texto, ela apresentou o final dele. Você deve lembrar que nós já comentamos sobre isso lá na nossa aula de narrativa. E cabia a mim, candidato, fazer o desenvolvimento e o clímax dessa história. Bom, não satisfeita, a Federal, em 2019, trouxe novamente a progressão narrativa, com uma diferença. Eu tinha que fazer a descrição de um texto e, após isso, acrescentar um desfecho para ele. Ou seja, um novo nível de cobrança de progressão textual. Eu espero, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas que você consiga entender bem a progressão e não ser surpreendido, de repente, por alguma mudança que a Federal possa ter estipulado. Então, para entender um pouquinho isso, eu trouxe um texto um pouco genérico, que vai falar sobre as tragédias ambientais no Brasil. E a partir desse texto, eu quero explicar dois eixos que a produção segue. Vamos dar uma olhadinha no texto e aí você vai entender os pontos mais relevantes nessa produção. Estamos diante de um momento histórico em que o clima e a natureza serão cada vez mais responsáveis pelo deslocamento humano, seja ele interno ou internacional. E essa é uma grande discussão, porque há hoje um deslocamento, um movimento migratório dos refugiados climáticos. Então o texto começa trabalhando com essa ideia de refugiado climático. Os esforços feitos atualmente são insuficientes para conter as consequências do aquecimento global. A negligência com as normas e os protocolos de segurança relacionados ao meio ambiente produzirão impacto na vida de milhões de pessoas. No Brasil, já é possível perceber essa tendência. Então, depois de apresentar, e é muito importante na produção da progressão de texto, eu ir fazendo esses recortes, entendendo bem qual é a linha de pensamento do autor do texto base, porque aí eu vou conseguir entender mais ou menos qual é o raciocínio na minha progressão. Ele falou de refugiado climático, de movimentos migratórios por conta do clima e falou que o Brasil começa a vivenciar esse tipo de situação. Tudo isso ele levanta no primeiro parágrafo do texto. Na sequência, olha só o que ele mostra para nós. No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, na cidade mineira de Brumadinho. A catástrofe provocou a morte de 270 pessoas e 11 seguem desaparecidas. Além dos danos ambientais irreversíveis e impactos de difícil mitigação sobre a biodiversidade, a tragédia também provocou o deslocamento forçado de 24 mil pessoas e mais de 100 mil sofreram com os impactos socioambientais, incluindo indígenas do grupo étnico Pataxó. Olha que interessante, neste segundo parágrafo,
ele faz o aprofundamento da informação que ele disse no parágrafo anterior. O que ele afirmou no parágrafo anterior? Que o Brasil começa a sofrer esses efeitos das mudanças climáticas. E aí ele exemplifica na prática isso. É o que eu sempre insisto, pessoal. Uma boa argumentação é quando eu mostro na prática um conceito abstrato. Conceito abstrato: crises climáticas e imigrantes e refugiados climáticos. No Brasil existe esse fenômeno e na prática ele traz o exemplo de Brumadinho e todas essas consequências. Mas o texto dele não para por aí. No terceiro parágrafo ele traz um novo caso. No dia 28 de janeiro de 2020, pouco mais de um ano após os eventos de Brumadinho, uma nova catástrofe atingiu cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Fortes chuvas, cerca de 2 vezes o volume médio para o mês de janeiro, provocaram deslizamentos e enxurradas de lama pelas ruas. Os dados até o momento contabilizam 55 mortos e 53 mil desabrigados. Mais de 1.000 cidades decretaram estado de emergência. A maior causa de mortes é por deslizamento, com cerca de 200 vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 53 mil desabrigados já mostra para nós que existe um movimento migratório também por conta do clima. Outro exemplo prático. Então veja, na introdução ele trouxe a tese. Existem movimentos climáticos que forçam o deslocamento de indivíduos. Ele mostra que no Brasil isso também pode acontecer. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele trouxe um exemplo concreto, prático, o caso de Brumadinho. No segundo parágrafo do desenvolvimento, terceiro do texto, ele traz outro exemplo prático, outro exemplo concreto, as chuvas de 2020 em Minas Gerais e no Espírito Santo. E aí, no quarto parágrafo, que vem a pegadinha que eu quero fazer com vocês, olha o que ele apresenta. Com a intensificação das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, desastres como os ocorridos em Minas Gerais, Espírito Santo e em outros estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina, tenderão a ocorrer com maior frequência. Isso porque... E aí veja o seguinte, quando ele termina, e aí eu fiz de propósito, eu interrompi a produção textual, isso porque... Qual era a minha ideia? Qual era o meu objetivo? Agora vem a explicação. Vamos voltar só para ficar bem clara essa informação. Com a intensificação das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, desastres como esses tenderão a ocorrer com maior frequência. Isso por quê? O porquê, pessoal, ele tem que lembrar que é uma conjunção explicativa. Ou seja, agora eu preciso explicar por que a tendência é que aumentem essas decorrências, esses problemas climáticos. Quem vai mostrar isso? Você. Aí você pode mostrar que é uma falta de política pública adequada sobre o tema. Você pode mostrar que não existe uma conscientização social acerca do tema, que não existe uma preocupação dos indivíduos para que esse tipo de situação não ocorra. O importante é que você já conseguiu definir, como eu falei, a tese, o exemplo 1 e o exemplo 2, e vai mostrar que esse fluxo tende a continuar. Agora você vai procurar os responsáveis, os agentes que transformam as mudanças climáticas cada vez mais concreta. Chega de dar exemplo, está na hora de nomear os culpados efetivamente. Claro que na tragédia de Brumadinho nós sabemos da participação de algumas empresas e da própria negligência estatal. E nós sabemos que todas as mudanças climáticas têm participação minha, sua e de toda a sociedade. Então é você pensar um pouco nisso e mostrar que tanto eu, quanto você, quanto as grandes empresas e o governo não estão dispostos a abrir mão de determinados hábitos, por isso a tendência é que as mudanças climáticas continuem a ocorrer. E aí eu coloquei mais um ponto nessa ideia de progressão. As mudanças climáticas também podem gerar outras consequências. Veja que eu trabalhei no texto, foi trabalhado pelo autor, com informações grandes, como por exemplo a tragédia de Brumadinho. Mas podem ocorrer outros problemas, que não são só apenas o da crise migratória, do tal termo do imigrante
climático, do refugiado climático. Eu tenho agora uma nova possibilidade, falar que as mudanças climáticas também afetam em microescala, como por exemplo, quando eu tenho que racionar a água porque fica muito tempo de seca. Isso dali é uma condição do efeito climático que não necessariamente me leva a um deslocamento, mas traz danos e prejuízos para mim. O mais importante, você deve ter percebido, é fazer uma boa análise e uma boa leitura das informações que já foram apresentadas. Veja, o primeiro parágrafo trouxe a tese, eu separei o conceito de refugiado climático. O segundo parágrafo e o terceiro, eu separei os argumentos. Tragédia que aconteceu em Brumadinho, que forçou um fluxo migratório, e as chuvas de Minas Gerais e Espírito Santo, que também forçaram um fluxo migratório. No quarto parágrafo, eu posso explicar por que as mudanças climáticas continuarão ocorrendo. Primeira ideia de progressão textual, o texto ficou em aberto, e as mudanças climáticas também podem trazer impactos menores. E aí eu vou dizer quais são os impactos menores, como por exemplo, a falta de água aí na sua casa, que é uma consequência das mudanças climáticas. Eu espero que você tenha pegado essa primeira parte da progressão textual. Na nossa próxima aula, nós vamos falar da progressão narrativa e como trabalhá-la de maneira adequada dentro da Federal do Paraná. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de fazer a sua inscrição no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.